Bem, pessoal, vamos de Chile, de CHZ. Pessoal, a Chile ainda mantém o seu viés altista, por incrível que pareça, mesmo com toda essa queda brutal da Bitcoin, ela nesse momento está escalando a base do nosso canal virtual de alta. Portanto, o viés altista da Chile não mudou nada, eu vou explicar já já por quê. Pessoal, apesar dessa ameaçada de cruzamento do canal de Keltner de cima para baixo, cruzando a nuvem de Shimoku, de cima para baixo, apesar disso e apesar dessa ampla nebulosidade avermelhada criada aqui na nuvem de Shimoku, na projeção de 26 períodos, apesar disso tudo, eu mantenho meu viés altista em relação a Chile, porque o nosso canal virtual de alta não foi rompido. Lógico que aqui na projeção da nuvem está dando venda, o squeeze está abrindo agora uma segunda amplitude ondular de caráter vendedora, que está suplantando a última ondulação de caráter compradora. O próprio MACD ainda está com as duas exponenciais curta e lenta apontados para baixo e tentando migrar para o terceiro quadrante da banda inferior da métrica. Apesar disso tudo, pela análise técnica objetiva, a Chile estaria dando venda. Mas com a experiência que eu tenho no mundo cripto e essa dupla agulhada aqui, ó, vocês percebam que no 2 horas ela está formando um W, ó. Calma aí, eu vou fazer mais bonitinho. No 2 horas ela está formando um W, ó. Opa, agora ficou pior. Então, ó, ela veio, deu essa agulhada aqui do dia... Ela veio, deu essa agulhada aqui do dia 12, voltou, foi para cima da nuvem de Shimoku com o canal de Keltner e tudo, deu essa agulhada da madrugada de 16 para 17 hoje e agora tá voltando. Então tá fazendo esse W aqui, ó. Eu tô vendo essa... E lógico que essas figuras gráficas, elas pertencem ao ramo da análise técnica subjetiva. Porque a análise técnica objetiva é o cruzamento de uma média móvel de baixo para cima, de cima para baixo. Essa leitura que eu estou fazendo do mercado, obviamente, é uma análise técnica subjetiva. Com o tempo que eu tenho de leitura de tela e a experiência que eu tenho no mundo cripto, essa é a leitura que eu estou fazendo do mercado. O nosso Balé Bolshoi aqui dentro do nosso canal de alta continua valendo. O papel nesse momento está testando o fundo do canal. Obviamente que ele pode dar mais uma agulhada, mas aqui, ó, depois dessa agulhada aqui do dia 13, 12 para 13, e essa agulhada aqui de ontem para hoje, 16 para 17, eu acho que a Chile está formando um fundo duplo e cumprindo religiosamente esse Balé Bolshoi aqui nesse canal de alta. Tecnicamente o papel está enveredando para uma tendência de baixa, porque a nebulosidade na nuvem de Shimoku abriu na cor vermelha, criou-se uma nebulosidade na cor vermelha. O squeeze aqui está criando uma nova amplitude de onda vendedora. Porém, analisando esse nosso canal de alta juntamente com o movimento da Bitcoin, que nesse momento furou a VWAP anual e está ensaiando um retorno de volta para cima da VWAP anual, porque vocês percebam que no Bull Run de 2017, 2018, a Bitcoin ela deu esse beijinho também na VWAP anual. Vamos lá na VWAP anual. Olha aqui. É interessante analisar a Chile com base na mãe de todas as criptos, que é a Bitcoin. Ó. No dia 12 de novembro de 2017, a Bitcoin deu esse beijinho na VWAP anual e antes do split em direção a 20 mil dólares, tá vendo? Ela deu esse beijinho na VWAP anual. E agora não foi diferente, voltando para 2021, a Bitcoin agora ela furou a VWAP anual, mas está ensaiando um retorno aqui no 4 horas, no 5 horas. Vocês percebam que
O tamanho dos candles de venda já estão diminuindo bastante. Já já vai abrir um candle comprador. E é normal esse teste da VWAP anual nessa subida da Bitcoin. Quem me acompanha desde os primeiros vídeos sabe que o meu target para Bitcoin é acima de 100 mil dólares e provavelmente a Bitcoin vai alcançar esse target nesse bull run. E esse cumprimento da VWAP anual é muito saudável porque a Bitcoin estava muito pesada com muitos operadores alavancados e ela encostando na VWAP anual, ela acaba liquidando esses operadores super alavancados e deixando o papel mais leve para subir. É como um avião que tenta decolar com excesso de peso. É a mesma coisa acontece com o mercado. O mercado não tem dinheiro para deixar todo mundo milionário, então é preciso liquidar os super alavancados para a Bitcoin ficar mais leve e poder continuar a sua saga rumo a 100 mil dólares. Pessoal, tecnicamente a Tilly estaria dando venda, porque abriu nebulosidade vermelha na projeção de 26 períodos na nuvem de Shimoku, aliado a todos os outros indicadores, mas na minha análise técnica subjetiva e com o tempo que eu tenho de tela, eu tenho para mim que a Tilly está escalando a base dessa canaleta de alta. Eu vou ficar atento ao papel, qualquer movimentação mais brusca eu volto a reportar. Fica essa minha análise. Aos panic sellers e aos weak hands, muita calma nessa hora. Os mãos de alface devem ter muita cautela nessa hora, porque no mergulho a gente compra, buy the dip, e não vende. Então fica esse registro. Lógico, cada um tem que fazer a própria análise. Eu esclareço que isso aqui é uma análise técnica puramente subjetiva, porque é a leitura pessoal que eu faço do mercado e eu acho que cada um deve fazer a sua própria análise. Isso aqui é só uma luz para vocês promoverem as próprias pesquisas, tá bom, pessoal? O Trix reflete essa mesma realidade de congestional. Ele está, apesar de na banda inferior da métrica, ele está muito próximo da mediana. Tá, pessoal? Fica essa análise aqui da Tilly, que tecnicamente estaria enveredando para uma tendência de baixa, mas na minha opinião ela só está testando o fundo de um canal mais amplo de alta. Tá bom, pessoal? Quem quiser sugerir análise de algum papel é só colocar nas mensagens abaixo e eu, encontrando uma boa oportunidade no mundo cripto, volto a reportar. Grande abraço!